Muito bem, eu me chamo Gonçalo Augusto. Eu estou trazendo esse vídeo aqui de cunho espiritual para que todo aquele que possa vê-lo tenha oportunidade, assim como eu, poder raciocinarmos juntos, né? Entender algo que, a meu ver, é muito importante na fé cristã. Esse assunto que eu vou falar aqui é um assunto que é bem discutido, né, no meio cristão, mas que, a meu ver, é um assunto muito importante para trazer ao nosso alicerce fundamental da nossa fé. Eu vou usar aqui um slide, tá? Bem simples. Eu acho que o importante aqui não é fazer nenhum tipo de algo bonito ou sensacional, mas sim algo direto ao ponto, porque a Bíblia não tem rodeio. Ela é algo importante em nossa vida e é algo que tem que tocar o nosso coração para que a gente possa refletir, certo? Então é algo simples, mas objetivo. Eu vou usar o Google para a gente digitar os textos que está destacado, para que não tenha a questão de tradução, favoritismo, enfim, mas aconselho e peço para que você, que tem esse coração voltado para Deus, veja os textos, revisa o vídeo e possa ver na sua Bíblia, seja João Ferreira de Almeida, King James, seja lá Pastoral, Jerusalém, Tradução do Novo Mundo, ou qualquer Bíblia que você tenha, linguagem de hoje, leia. E se você tiver mais de uma tradução, veja também na sua tradução, tá bom? O tema que vamos falar hoje é sobre Jesus é Deus Criador, o YHWH, ou Jeová ou Javé? Será que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que veio aqui reencarnado? Se você é uma pessoa que é amante da Bíblia, você pode justamente ter esse conhecimento, lendo as Escrituras, raciocinando. E esse vídeo, como eu falei, é um vídeo para reflexão, para a gente refletir. Enquanto a minha fé em Cristo está maior, enquanto a minha fé em Jesus ela está cada vez mais sendo edificada. Bem, mas para que a gente possa entrar em comum acordo e você possa continuar vendo esse vídeo, eu peço que a gente faça um acordo, certo? Qual seria esse acordo? Antes de tudo, devemos considerar entrar em comum acordo. Para isso, nós vamos ler o primeiro texto, 2 Timóteo 3,16. Se você tiver uma Bíblia, ou puder, pause o vídeo, vá buscar uma Bíblia, ou as suas Bíblias para você ir acompanhando os textos. Porque aqui, esse texto ele é o início e o acordo que nós vamos fazer para poder continuar esse raciocínio. 2 Timóteo 3,16. Como eu falei, né, vamos aqui no Google. Aqui, ó, 2 Timóteo 3,16. Eu vou clicar aqui, vai vir a versão NVI, né? E diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Aqui vemos bem claro que a escritura é inspirada pelo nosso Deus eterno e aproveitosa para tudo, né? Ensino, repreensão, correção e instrução. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós vamos usar como base alicerce as escrituras somente, certo? E através dela vamos raciocinar sobre esse tema. Você está de acordo? Bem, se você está de acordo, você vai continuar assistindo o vídeo. Se você não estiver de acordo, se você não crê na Bíblia ou caiu nesse vídeo por acaso, você pode parar por aqui, porque não adianta continuar daqui para frente. Se você é uma pessoa que tem amor a Jesus, se você é uma pessoa cristã, você vai estar de acordo com 2 Timóteo 3,16. Agora, uma outra reflexão que nós devemos fazer antes de continuar esse vídeo. Já que você já acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, agora, o que faz uma casa ser forte? Como é que uma casa é forte? Para quem tem um conhecimento aí um pouquinho em engenharia ou até mesmo algumas coisas de construção, sabe que é o alicerce, né? Além de outras coisas, mas um alicerce forte, ela segura a casa, né? E é isso que vamos ver em Mateus 7, 24, 27 para poder ter acordo sobre isso. Vamos ler Mateus 24, Mateus 7, 24, 27. Digo aos senhores que nós vamos ler bastante a Bíblia porque ela é o livro de Deus, tá? Então vamos ler muitos textos aqui e aconselho você a ter esses textos em leitura, reflexão. Se pode assistir esse vídeo mais de uma vez para poder, caso não entenda o raciocínio, continue lendo. Então, para isso, vamos ler Mateus 7, 24, 27. Vou novamente voltar aqui. Vou entrar aqui.
Mateus 24, só confirmar aqui, 7, 24 e 27, né? 27, aqui é o número 7, vamos ver, certo? Aí já foi para a versão ACF, né? Vamos lá? A palavra de Deus diz assim, Mateus 7, 24, 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, aqui é Jesus falando, né? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-la-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correm rios, e assopram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compara-se a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correm rios, e assopram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, quando temos o alicerce fraco, colocamos ele sobre a areia, o que acontece? Ele é derrubado. Quando colocamos ele sobre a rocha, ele é forte. Então, por que eu trouxe esse texto aqui? Para termos acordo que, além da palavra de Deus ser a palavra de Deus, nós devemos tê-la como base e alicerce. E se não fortalecermos esse alicerce, provavelmente teremos uma fé fraca ou conhecimento fraco. Você está de acordo comigo? Se você concorda comigo, vamos continuar o vídeo. Se você acha que não, eu peço que você também pare e volte para a sua vida normal. Mas eu sei que você é alguém que ama Jesus Cristo, assim como eu, e vai continuar a reflexão. Para continuarmos, quem é Deus? Quem é o Todo-Poderoso? Vamos ler Deuteronômio 6,4 e entender um contexto. Em Deuteronômio 6,4, esse foi o último discurso que Moisés fez para a nação de Israel, em 1473 a.C., e os israelitas estavam reunidos nas planícies de Moabe, né, prestes a atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Então já tinham saído do Egito, já tinham visto a glória de Deus, né, contra o faraó, e estavam próximos a atravessar a terra prometida. Vamos ler Deuteronômio 6,4. Vamos fazer lá novamente, Deuteronômio 6,4. Volta aqui. Deuteronômio 3,4, né? É isso mesmo? 6,4, perdão. Deuteronômio 6,4, versão ACF. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Aqui nos diz que ele anunciou o próprio Moisés, né? Ele fez o quê? Ele colocou o discurso que Deus havia dado para ele lá nas leis, relembrou aqueles judeus. Será que os judeus tinham alguma dúvida de que o Eterno não era o Eterno? Não. Ele quis reforçar que eles precisariam continuar louvando somente ao Eterno, somente a Deus. Tanto que ele fala, né? Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? A palavra Senhor aqui pode ser incluída no tetragrama sagrado, mas não vamos conversar sobre isso, né? Por isso que eu disse, vamos ler várias versões aqui, e então é bom você ler mais de uma versão, porque às vezes pode se tornar confuso, né? Ouve, o Israel, o Senhor nosso Senhor é o único Senhor. Mas aí há traduções que falam, ouça Israel, o Jeová, nosso Deus, é o único Senhor. Ou Javé, nosso Deus, é o único Javé. Ou o Jeová, nosso Deus, é o único Jeová. Então, a palavra Senhor aí, ela é traduzida para o nome, para o tetragrama. E você pode ver na sua Bíblia que vai ter esse nome transcrito, ou de fato a palavra Senhor. Mas isso é um outro assunto. Leve em consideração que a gente está se identificando aqui pelo seu nome. Agora nós vamos ler, sabendo que ele se identificou, né? Quem ele é. Aqui mostra que ele é único, ele é exclusivo, né? Vamos ler 2 Samuel 7:22 para a gente poder passar para a próxima ideologia. Então, Deus aqui, ele se identifica, quer que seja, ele quer ser idolatrado, ele quer devoção exclusiva, e avisou ao povo antes do povo ir para a terra prometida. Haja visto que ele sabia que, né, o povo iria enfrentar vários povos ali pagãos. Mas enfim, aí é a continuação da Bíblia. Mas ele relembrou esse discurso. Moisés fez questão de lembrar, inclusive, o mandamento, né? Agora vamos para 2 Samuel 7:22. 2 Samuel
7:22. 2 Samuel 7:22. 2 Samuel 7:22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com nossos ouvidos, né? Aqui é bem claro que é relatado que não há ninguém que se assemelhe a ele. Ele é exclusivo, ele é único. Não há outro Deus senão ele, né? Aqui o Deus está em maiúsculo, senão ele próprio. Segundo tudo, é o que eles tinham escutado, né? É o que o povo havia sempre ali ouvindo. Era que ele sempre falava, né? Através dos profetas, através das escrituras, falava para aquele povo repetidamente, né? Então aí ele não há ninguém semelhante a ele e não há outro Deus senão ele próprio, né? O Deus aqui, o Todo-Poderoso, tá? O Deus Todo-Poderoso. A gente vai entender já já sobre isso. Então ele é único, não há outro eterno igual a ele, certo? Voltando ao nosso raciocínio, já vimos aqui que ele fez esse anúncio a Israel, né? E aí ele fala sobre a questão dos outros deuses, não há outro Deus acima dele, né? Não há outro Deus que seja igual a ele. Havia outros deuses, né? Será que na Bíblia existiam outros deuses? Ou não? Vamos ler Números 25:3. Números 25:3. Muitos já sabem a resposta, né? Mas é interessante a gente ler para justamente Números 25:3. É isso? 25:3. Isso. Vamos ler aqui, ó. Números 25:3. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aqui mostra o povo israelita já na terra prometida, e eles se envolveram com idolatria, né? Adorando o deus Baal. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Percebo que após eles adorarem outro deus, né? Outros deuses, Deus se irou contra Israel. Então aqui mostra o sentimento, né? Aqui mostra para nós o sentimento de Deus. Observe o sentimento de Deus sobre adorar outros, né? Então o próprio Deus, o próprio Eterno, ele fica chateado, sentido, porque ele explicou ao seu povo que ele queria adoração pura, que ele era o único Deus poderoso, mas o povo desobedeceu, né? A gente sabe isso porque quem é leitor da Bíblia sabe. Então sim, existiam outros deuses, né? E inclusive muitos deuses. O apóstolo Paulo também fala isso no Novo Testamento, mas aqui o entendimento haviam. Então até aqui nós entendemos que ele é único, não tem outro Deus acima dele, certo? Você concorda comigo? Se você concorda comigo, você continue a assistir o vídeo. Se até aqui você ouviu o que tem para ser escutado e não concorda comigo, você pode parar até aqui. Você pode ficar aqui e continuar a sua vida. Mas é entendível que ele é único e que não há outro Deus acima dele. Vimos, inclusive, que quando Israel tentou colocar um Deus acima dele, ele ficou irado. Perfeito? Já que vamos continuar. Mas, antes disso, o que é um Deus menor, né? Existem deuses menores? Vamos para o Salmo 82, o Salmo de Asaf. Um salmo, inclusive, que foi usado, e a gente vai falar aqui no slide sobre alguém muito importante que amamos, né? Salmo 82. Vamos olhar o Salmo 82? Vamos lá? Salmo 82. O famoso Salmo de Asaf. Diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitarás as pessoas ímpias? Façam justiça, né? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justifique o aflito e o necessitado. Livrem ou livrai o pobre do necessitado e o necessitado. Tirem eles da mão dos ímpios. Eles não conhecem, não entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês não são deuses? Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo? Todavia morrereis como homem e careis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possui, né, todas as nações.
A gente vê que as Bíblias elas têm uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, né? E eu acredito que isso faz até dificultar a leitura de algumas pessoas, mas é uma opinião própria. Mas aqui ficou claro, né, em mostrar que Deus ele integra ali os homens e também alguns estudiosos eruditos, mostrando que isso também se aplica aos anjos, né? Então, as bases celestiais de Deus como outros deuses, né? E aí a palavra deuses, aí vem do teu entendimento, né? Porque às vezes fala, Deus é o poderoso, sim. Por isso há diferença no português, escrever Deus, e eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou colocando Deus maiúsculo, Deus minúsculo, né? Tudo bem que no hebraico a palavra Elohim, ou a palavra voltada a Deus, não tem essa nomenclatura de aumentativo e diminutivo. Mas aqui no português temos e vamos usá-la, né? Em respeito e amor ao nosso Criador. O Deus menor aqui são aqueles que tinham poder sobre os humanos, autoridade, poderes maiores, né? E infelizmente, você gostando ou não, tá? E se você quiser parar o vídeo aqui, você pode parar, tem todo o direito. Satanás também é um Deus. Sim, é o que você acabou de escutar. Satanás também é um Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas não vamos misturar esse assunto ao vídeo. Fica ao seu critério de buscar aí e estudar mais sobre o assunto. Paulo fala sobre Satanás sendo um Deus. Porque ele tinha poder, autoridade. Então, Deus ali, através do Salmo de Asaf, mostra que há essa decisão ali. Ele botava os juízes e até mesmo, como eu disse, alguns eruditos recorrem isso como se fosse aos anjos, né? As partes celestiais como outros deuses. E Deus estava tomando ali as decisões, mostrando para eles o que era preciso ser feito. Então, sim, esses são os deuses menores, né? E que alguns até se corromperam, né? Os anjos caídos vieram aqui e se formaram deuses na terra, certo? Então já sabemos que existem deuses menores. Agora, veremos um alicerce renovado e com outra visão, né? Então, a partir daqui, se você entendeu, conseguiu captar o raciocínio, se faz sentido para você, nós vamos estar aqui agora fazendo o quê? Um alicerce renovado, uma outra visão. Espera aí, quer dizer então que ainda há coisas a pensar? Sim, para a gente poder chegar a uma resposta concreta, com amor às escrituras, precisamos raciocinar. Então, para que a gente possa entender, Jesus é o próprio Deus ou não? Precisamos entender as características de Deus, né? Vimos algumas coisas que ele quer, como devoção exclusiva. Vimos que existem outros deuses, né? O apóstolo Paulo fala que existe muitos deuses e muitos senhores na sua carta aos Coríntios, mas não vamos citar aqui. Você pode ver, inclusive na Bíblia. Mas vamos focar na característica do eterno. Como é, né? Quem é o eterno? A Bíblia fala de muitas características, mas como para não ficar muito longo, vamos falar aqui de algumas. Primeiro vamos ver uma no Velho Testamento e uma no Novo, para mostrar que ele não mudou. Malaquias 3:6. Vamos em Malaquias 3:6 e depois vamos ver Tiago. Vou voltar aqui. Malaquias 3:6, é isso? Malaquias 3:6 diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês descendentes de Jacó não foram destruídos. Então aqui mostra que Deus ele não muda, ele é o mesmo sempre. Ele não muda o seu jeito, ele não muda a sua palavra. Se ele fala algo, ele cumpre. Mas no Novo Testamento, como é que ficou essa situação, né? Vamos em Tiago. Vou pegar aqui o livro de Tiago, Tiago 1:17, e ver se de fato ele mudou, né? Se ele teve alguma alteração aqui. Tiago 1:7. Opa, é 1:7. Não, perdão, tá certo, 1:17. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Amém, é isso mesmo. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha, Tiago, irmão de Jesus, né? Ele sabia disso. E ele colocou em sua carta essa característica imutável de Deus. Ele não muda. Ele continua sendo imutável. Bem, sabendo disso, deixa eu voltar aqui e voltar para o slide. São duas características do Eterno, né? Ele não muda o seu proceder.
Ele não fala uma coisa aqui, depois ali na frente fala outra coisa, e depois ali fala outra coisa. Não falei isso. Ele não faz isso. Isso aí, né, é um conhecimento simples que nós sabemos. Por isso ele é perfeito. Ele mente? Será que Deus mente? Né? Se você já entendeu um princípio aqui na frente, você vai dizer que não. Mas a Bíblia responde para nós, né? Ela é o livro inspirado por Deus e proveitosa. Vamos lá então, Números 23:19. Números 23:19. Número 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então aqui é implícito mostrar que Deus não é igual ao ser humano, não é igual a mim, igual a você, igual à humanidade. Ele não mente, ele não muda, nem sob pressão, nem sobre nada. Ele não se arrepende, não é filho de um homem para se arrepender. Deus, ele não é um mentiroso. Então, ele não vai chegar em um momento da vida dele, algum momento ele vai dizer, deixa eu contar uma mentirinha aqui para me sair. Não, ele não faz isso. Deus não faz isso, né? Parece brincadeira eu tô falando, mas às vezes as pessoas podem acabar não entendendo. Mas isso é muito real, pessoal. Isso é muito sério. Deus é um Deus perfeito, perfeito em tudo. Mas é importante esclarecer isso porque isso monta a nosso raciocínio final, certo? Então, Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir. Ele tem outro Deus igual ou acima dele? Nós já vimos que não, né? Mas vamos ver outros profetas falando. Porque ficou só ali, né? Vamos ver outros falando, então. Vamos ao profeta Isaías, que foi um profeta muito importante nas profecias do Messias e também um profeta que amou muito a Deus. Então vamos fazer uma sequência de Isaías aqui. Isaías 43. E eu peço que vocês deixem aí aberto em 43. Nós vamos no 43 e depois vamos pular para o 44. Mas primeiramente Isaías 43:10. Vamos lá? Isaías 43:10. 43:10. Aqui diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibam, né, saibais, enfim, eles dificultam, para que saibam e me creem, para que saibam e creem em mim, né, e entendam que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Interessante aqui que eles colocam um Deus minúsculo, né? Mas se você for ver na sua tradução, pode ser que esteja um Deus maiúsculo. Aqui na minha João Ferreira de Almeida está um Deus maiúsculo, tá? Mas, enfim, né? A gente vai depois entender por que essas coisas acontecem. Mas ali, Deus nenhum se formou, né? Está explicando que não há um Deus maior que ele, tá? Por isso que o sentido da frase é Deus com maiúsculo, ou um Deus maior. Porque senão ele já haveria contradição do que ele falou, né? Ele falou que Deus mesmo afirmou que há outros deuses, e para não adorar outro Deus. Aí ele diz que não tem um Deus menor que ele, na verdade é um Deus maior, tá? Então, reflita, observe, questione, claro, você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas a tradução de fato é um Deus maior, tá? Eu vou até ver aqui uma segunda, bora ver aqui. Ó, novamente, Deus em minúsculo, tá? Mas comente aí, me diga aí se o seu aí tá em maiúsculo ou minúsculo. Aqui na minha João Ferreira de Almeida tá um Deus maiúsculo, tá? Porque é o que faz sentido a frase, né? Saiba que eu sou o que antes de mim nenhum Deus se formou, né? E depois de mim nenhum haverá, né? Então é um Deus maior, tá? Porque sim, antes dele não havia Deus maior nem menor, mas depois dele não houve um Deus maior, mas houve deuses menores. Mas enfim, tá? Vamos continuar aqui o raciocínio. Acho que todos aqui conseguiram entender. Se não entendeu, você pode parar aqui o vídeo e continuar a sua vida, bem? Então é um Deus maior. Não há um Deus poderoso acima de Deus. Ele não é sujeito a um Deus mais poderoso. Ele é o poderoso, ele é o eterno. Agora vamos para o 13, né? O Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu quem o impedirá, né? Aqui está se revelando, né? Ainda antes que houvesse o dia, ele é o Senhor, ele é o poderoso, né? Ele é o Deus poderoso, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então tudo que ele faz, tudo que ele manda fazer é feito.
Se ele ordenar algo, Deus isso vai se cumprir, né? Não tem como escapar da mão dele. Tudo que ele fala, tudo que sai da sua boca se cumpre. E o último texto que vamos ler, Isaías 44, o último texto desse slide, tá? 44:6. Será que você já leu tanto texto assim? Vamos lendo, né? Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Olha só que interessante aí, né? Aí eles já colocaram em maiúsculo. Né? Que interessante, né? Então, fora dele não há um Deus maiúsculo, ou seja, um Deus maior, um Deus igual a ele, um Deus poderoso como ele, alguém superior a ele. Não há. Ele não chama ninguém de Deus. Ele não chama ninguém de meu Deus, ou ele não chama ninguém de um Deus dele. Ele não fala, esse aqui é o meu Deus. Israel, eu sou o Eterno, eu sou Javé, eu sou Jeová, eu sou Jesus e há um... Não, ele não fala isso. Ele automaticamente diz que não há um Deus poderoso acima dele, tá? Então ele está confirmando para a gente no livro do Antigo Testamento em Isaías, né? Assim diz o Rei de Israel, o Redentor, o Senhor dos Exércitos. Ele é o primeiro, ele é o último e não há um Deus poderoso assim. Agora sim o texto está correto, tá? Está na nomenclatura certa, que passa a ideologia certa. Vamos ler mais um pedacinho aqui para ver também. Aqui, ó, botar em maiúsculo também. Perfeito? Então, tudo ok. Ficou bem claro, né, pra gente que não tem um Deus igual ou acima dele, né? Aqui até eu botei em minúsculo, mas é em maiúsculo, né? Em uma questão de respeito. Talvez seja essa ideologia que passou na mente deles, mas não há um Deus poderoso acima dele. Seja maiúsculo ou minúsculo, não há um Deus poderoso acima dele. Tá? Acima dele. Depois dele, deuses menores são formados sim, que a gente já viu no próprio Evangelho. Mas vamos continuar aqui. Fez sentido para você até aqui? Vamos continuar o raciocínio, né? Mas por que isso é importante? Para a gente entender as características desse Deus poderoso, para que lá na frente a gente chegue à conclusão final. Então, ele não mente, ele é um Deus que é único, né? Não mente, é único. Ele não tem um Deus acima dele. E no Novo Testamento? Que a gente viu aqui vários textos do Velho, né? Será que ele se revela como o mesmo Deus no Novo Testamento? Vamos lá no livro que algumas pessoas têm medo, né? Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, versículo 4, 11, né? Muito bem. 4:11. O que diz lá para nós? NVI aqui, ó, nova versão internacional. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui são os seres celestiais glorificando ao Eterno, né, no seu trono de glória, dizendo que ele é o poderoso Deus, né? Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque ele criou todas as coisas e por vontade dele elas existiram, né, e foram criadas. Certo? Então ele é o poderoso, né? Ele aqui é o nosso Eterno. Isso aí ficou bem claro. Era só mesmo para a gente ter um critério de observação, né? Sobre a questão da característica de Deus. Perfeito? Vamos voltar aqui novamente. Bem, e Jesus, né? Jesus sabia disso ou não concordava com isso? Será que tudo isso que a gente falou aqui das características de Deus, né? Ele sabia disso ou não concordava com isso? Bem, se Jesus é o próprio Deus, ele concordaria. E se ele não é, também ele concordaria. Mas, e se ele não concordasse? Provavelmente ele não seria o próprio Jesus, ele não seria o Messias, né? Ele acabaria se tornando até o próprio Satanás, porque Satanás não concordava com essas coisas, ele não queria saber, ele queria autonomia para ele. Mas, vamos ler um texto que vai ler isso? Marcos 12, 28 ao 31. Marcos 12, 28 ao 31. Aqui é Jesus no meio dos escribas, né? Se aproximaram dele e aí novamente os questionam, né? Aproximando-se um dos escribas que tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E o Jesus, né, o próprio nosso Messias amado, respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
né? Que é aquele texto que a gente leu lá no início do slide, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, de todo o teu entendimento, força, e este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes dois. Então Jesus, sim, ele concordava que o Eterno, era o Deus único, era o poderoso, deveríamos amá-lo, assim como amar o Deus com todo o coração, também ao próximo, aos nossos semelhantes, né? E por isso ele repetiu aquilo que o Eterno falou ao Israel antigo, né? Então, sim, né? Jesus concordava com isso. Tá fazendo sentido para você até agora o raciocínio? Vamos continuar. Vá anotando, vá refletindo, vá questionando. Vamos chegando ao ponto final. Jesus sabia disso e concordava com isso. Jesus, o Messias, é o Deus Jeová? Jesus é Deus, o Todo-Poderoso? Vamos à identidade do Cristo, um texto que muitos gostam de usar, inclusive para defender e dizer que Jesus é Deus, está em Isaías 9:6. Né? Tenho certeza que você já leu esse texto. É um texto muito bonito e que o próprio Isaías profetiza quem seria Jesus. Né? Isaías 9:6. Vamos ler Isaías 9:6? Vou ler nessa aqui e depois a gente lê nessa aqui, tá? Versão ACF. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principato estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa aqui é uma versão. A outra versão: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Aqui nós vemos duas versões trazendo o mesmo sentido, porém uma fala maravilhoso, conselheiro, aqui fala maravilhoso conselheiro, né? Deus poderoso, Deus forte, né? Aqui fala Pai eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essas são as características do nosso Rei Jesus, do nosso Machia, ou nosso Messias, de fato. Agora, vamos trazer lá para cá para o slide? Vamos trazer lá para cá para esse slide? Identidade do Cristo: maravilhoso conselheiro, sumo sacerdote, Deus forte, Pai da eternidade. Aqui, não é sumo sacerdote ainda, né? Mas diz maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Agora vamos identificar essas características. Isaías 9:6 fala: maravilhoso conselheiro. Aí sim entra o sumo sacerdote, tá? Por quê? Porque Jesus era um maravilhoso conselheiro, né? Se nós formos ler Hebreus 4:14 e Hebreus 4:15, nós vamos entender que para se tornar um maravilhoso conselheiro, alguém que dá bons conselhos, ele tem que o quê? Ser bom naquilo que faz e entender aquele que está dando conselho, né? Por exemplo, para ele levar esse conselho para Deus ou para nós, ele precisa nos entender a pessoa que está levando o conselho para outra pessoa. Você concorda comigo? Mas Jesus é o sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? Não vamos nos aprofundar, mas o sumo sacerdote é aquele que recebia a oferta, né, e queimava essa oferta para expiação dos pecados, né? Então Jesus faz expiação dos nossos pecados. Isso aqui ninguém tem dúvida sobre isso. Mas vamos confirmar na Bíblia, Hebreus 4:14, para não ficar dúvida. Hebreus 4:14 e depois nós vamos ler o 15, tá? E o 15 também. Hebreus 4:14 e 15. Primeiro o 14, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então aqui está identificando Jesus como sumo sacerdote. Não é só aqui que identifica, não. O apóstolo Paulo identifica em outras cartas também. Mas aqui ele falou para quem? Para o povo hebreu, né? Para os israelitas. Mostrando para eles que o sacerdócio antigo já não estava agora na mão do Filho de Deus, né? O próprio Jesus Cristo, Jesus. E aí fala que nós temos como ele o nosso sumo. E o 15 fala: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus, ele sabe da necessidade sua, minha, de todos nós. Ele reconhece isso. Por isso que ele sabe o que sentimos. E ter um sumo sacerdote desse modo, que está ali fazendo expiação para nossos pecados, que é o próprio Cordeiro, e está ali
com o Pai é bom para todos nós, porque a gente entende e Ele nos conhece. Então, se você está sentindo alguma coisa, se você sente algo, Ele sabe que você está sentindo isso. Por isso Ele vai o quê? Ele vai entender você melhor e poder passar isso para o Pai. Agora, Jesus também, em Isaías 9,6, é chamado de Deus forte. Sim, Ele é o poderoso, Ele tem um poder incrível. Ele foi criado por Deus, ele é alguém que Deus colocou como forte. Aqui Jesus também é chamado de Pai da eternidade, né? Aí nós vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 22. Vamos ler 1 Coríntios 15, 22 para entender por que Pai da eternidade. Ou Pai eterno, né? Uma tradução falou Pai eterno, outra falou Pai da eternidade. Agora, por quê? Aqui é uma prova cabível que Jesus é o próprio Deus, por ele ser o Pai da eternidade. Quem criou a eternidade foi Deus. Vamos ver 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. 15, 22. Diz assim, ó. Vamos ver aqui. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos ver uma outra versão aqui. Pois, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O que você consegue entender nesse texto aí? Veja se você concorda comigo. Por que Jesus é dado como Pai da eternidade ou Pai eterno? Lá no Éden, quando nosso pai Adão foi gerado, né, foi criado, ele trazia para a gente no seu DNA o quê? A perfeição, certo? Então, quando Adão estava no paraíso, obedecendo, ele estava trazendo as suas descendências como pessoas perfeitas. Isso aí eu tenho certeza que você concorda. Mas, quando ele caiu, ele já tinha ou não tinha filho com Eva? Não, não tinha. E automaticamente, na queda do homem, quando ele gerou ali Caim e Abel, os filhos vieram com a maldição. E são filhos imperfeitos que perduram até hoje, né? Então, Adão foi o nosso primeiro pai, o pai que tinha a eternidade. E é por isso que Jesus veio nos resgatar e faz o que o apóstolo Paulo sabia. Nós somos vivificados em Jesus, nós somos eternizados em Jesus. É através de Jesus Cristo que nós temos a vida eterna, que nós temos uma nova chance. Por isso que ele é o Pai da eternidade, é o Pai eterno, porque é o nosso novo Pai. Assim como Adão foi o nosso Pai, isso Paulo fala em Hebreus, Jesus também é o nosso novo Pai. Essa é a explicação do Pai da eternidade. E Príncipe da Paz, né? Jesus é um Príncipe da Paz. Ele de fato traz paz, mas na hierarquia do céu, quem é o nosso rei? É o Pai. E quem é o filho do Pai? É Jesus. Então, um filho de um rei é o quê? Um príncipe. Por isso Jesus é chamado de Príncipe da Paz. Mas, será que houve alguma dúvida, né, porque Jesus estava aqui na Terra? Olha só o que Pedro fala aí em Mateus 16, 13 e 20. Vamos lá? Mateus 16, 13 e 20. Mateus 16, do 13 ao 20, perdão. Vamos ver aqui o que Mateus fala sobre isso, né? A ocasião, né? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem, né? Então aí aqui o que estava em jogo era a identidade de Jesus, né? Eles responderam: alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus se virou e lhes perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Perguntou. E o próprio Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus falou. Será que Jesus disse assim? Não, não, não. Pedro, você está errado. Eu sou Deus, eu sou o próprio Criador. Você está errado. Maldito és tu, Pedro. Será que é isso que ele vai dizer? Vamos aqui embaixo. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne, ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos de que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Que interessante, né? Você já tinha visto esse texto aí alguma vez? Ele fala bem alto som: Pedro, você falou isso porque está na sua cabeça, tá certo? Não. Jesus é claro em dizer: você falou isso porque te foi revelado.
E quem revelou? Quem foi? Foi um anjo? Não, foi o próprio Pai, foi o próprio Eterno. Revelou a identidade de Jesus para ele. Ele estava na terra e disse: És o Filho do Eterno, né? O Filho de Deus. E isso aí é algo que Pedro guardou até o fim. E vocês vão ver o porquê. Bem, aqui nos foi revelado quem é Jesus. De todas essas características, ele sim é o Filho de Deus. Mas espera aí. Vamos dizer então que você está me dizendo que Jesus não é Deus? É isso? Você fez tudo isso para dizer que Jesus não é Deus? Bem, vamos dizer ainda que no nosso coração ou na mente ainda assim há essa. Mas há muitos textos aí, né, que eu posso aqui colocar para mostrar que Jesus é Deus. Tá, peraí, vamos parar um pouquinho aqui. Mas se de fato algumas traduções estão erradas e a identidade do Pai é o Filho, então as maiores testemunhas oculares e de saber são quem estava com ele. Eu li um pouquinho rápido aqui, vamos lá. Então, em outras palavras, quem é que pode nos dizer quem é Jesus, né? Quem pode nos identificar? São os apóstolos e os cristãos do primeiro século, né? Então, se para eu saber quem é você, eu preciso viver com você, correto? Nós vivemos com Jesus? No nosso coração, sim. Mas no dia a dia, na vida, vivemos? Não, né? Mas quem viveu com ele? Sabemos que os apóstolos e alguns cristãos do primeiro século viveram. Então, quem pode te responder isso? Os próprios. Eles próprios, não é verdade? Eles não relataram, não escreveram as cartas, não está na Bíblia? Então, eles saberiam dizer de fato se Jesus é ou não é Deus. E aí não precisa ser o Gonçalo Augusto aqui. Eles mesmo vão responder. Então, vamos ver se eles de fato acreditavam nisso? Os apóstolos e cristãos do primeiro século. Aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu botei somente 6 textos aqui e 4 personagens: Paulo, Tiago, Pedro e João. Lembrando que desses 4 personagens, João, Pedro e Tiago viveram com Jesus. Tiago era irmão de Jesus. Pedro, acabamos de falar de Pedro aqui, né, que ele teve uma revelação de Deus e recebeu ali uma designação muito boa. E João, que era o apóstolo amado. Então, esses 3 aí conviveram com Jesus. E Paulo teve uma revelação com Cristo quando ele era ainda Saulo. Então ele teve um encontro espiritual com Jesus. Esses 4 aí, meu amigo, tem uma barganha gigante, então eles vão poder dizer se Jesus era ou não era Deus. Então, para isso, vamos ler aqui Efésios, Colossenses, Tito, Tiago, 1 Pedro e 1 João, que fala de cada um. Vamos começar por Paulo? Então vamos ler aqui Efésios 1, 2. Efésios 1. Vou botar aqui Efésios 1, sempre é o início da carta, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você consegue entender essa entrada aqui de Paulo, como ele se identifica a congregação ou a igreja de Éfeso? Paulo, ele fala aqui de que ele é apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Ele fala também que a paz seja feita pela parte de Deus, que é o Pai dele, e do Senhor Jesus Cristo. Mas espera aí, se Jesus é Deus, ele não poderia dizer que a graça da paz seja feita por Jesus Cristo, nosso Deus e Pai? Não seria mais fácil, né, se identificar? Haja vista que Paulo acredita que Jesus é Deus. Mas por qual motivo ele faria uma distinção entre o Pai e Deus? E no 13 ele fala: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual abençoou todos. Espera aí. Alguns estudiosos dizem que Jesus, ao voltar ao céu, ele se tornou novamente um com Deus. Mas Jesus está onde agora? Paulo não viu Jesus. Jesus está no céu. Paulo foi um dos maiores discípulos, os maiores apóstolos que existiram. E ele sabia de tudo, era um estudioso, alguém que acreditava e amava Jesus, defendeu Jesus. Então, se ele próprio fez essa distinção, por qual motivo? Não, peraí, então essa carta ele pode ter feito isso, Paulo ainda não conhecia ainda. Então vamos para outra carta? Vamos lá, aqui é uma carta para os Efésios, né? Vamos ver aí, Colossenses 1, 1 ao 2. Colossenses 1, né? Colossenses 1, tá? Agora vamos para a nova NVI aqui, tá? Paulo, olha ele novamente aí, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus.
e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Bem, Paulo agora estava falando a outra congregação. De repente você pode dizer assim, mas ele falava Éfeso de um jeito, não tinha conhecimento, mas agora está transmitindo uma mensagem igual aos Colossos, né? Congregação de Colossos. Percebam, aqui eu estou usando uma Bíblia NVI. Vamos ver outra aqui rapidinho então. Bora. Vamos ver outra aqui, né? Graças. Aqui, ó. Aos santos irmãos em Cristo. A paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que seria muito fácil, porque o apóstolo Paulo estava sobre a nova aliança, ele não poderia mentir. Ou se ele mentisse, ele estaria em pecado. Mas por qual motivo Paulo mentiria? Essa carta iria para a Bíblia, ser inspirada por Deus. Seria muito fácil de dizer, graças da parte do nosso Senhor, de Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Não é assim que é fácil? Se de fato ele acreditava que Jesus era o próprio Deus, tinha isso no seu coração, era muito fácil. Ele fala no 2, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor. Eu poderia dizer da parte de Deus, o nosso Pai e Jesus Cristo. Da parte de Deus, nosso Pai, que é Jesus Cristo. Não era a mesma coisa, né? Eu acredito que sim, não precisa falar aramaico-hebraico, né? Mas o sentido não era esse. Mas, Paulo está errado, eu acho que ele se equivocou. Lá em Tito ele melhorou, já estava um pouquinho mais crente, né? Ele estava talvez com as mentalidades de Saulo. Então vamos em Tito capítulo 1. Tito 1. Vamos aqui na... qualquer uma aqui. Tá. Novamente ele se introduzindo, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança à vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, e é verdade, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas no seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui novamente ele fez uma distinção, né? Inclusive tem algumas pessoas que usam esse texto aí para dizer que Jesus é Deus. Essa aqui é uma versão que nos mostra uma outra coisa interessante. Paulo está mudando, distinguindo o Pai e o Filho. Mas aí está dizendo que Jesus é também nosso Salvador. Olha, você sabe, né, que as vírgulas servem para denominar o quê? Se nós tirarmos e diz Senhor Jesus, você vai ver que ele está falando aí da parte de Deus, nosso Salvador. Porque ele repetiu lá em cima que Deus é o nosso Salvador. Certo? Mas Jesus também é o nosso Salvador, porque ele faz parte do plano de Deus. Mas esse é um assunto mais aprofundado. Mas veja que pela terceira vez Paulo fala para quem? Para nós, ouvintes, para Tito, para você, para mim, para todos nós, que há uma diferença entre o Pai e o Filho. Peraí, mas vamos descartar Paulo, né? Vamos para outro. Vamos falar um pouquinho aí do Tiago. O Tiago era irmão de Jesus. Não, o Tiago era muito próximo de Jesus. Eu vou deixar você aí dar uma olhada na sua Bíblia em Tiago 1. Vamos. Pedro negou Jesus, o Pedro brigou com Paulo lá em Atos. Melhor não falar com Pedro. Beleza, então vamos pular Pedro. Mas eu deixo você à sua disposição ver 1 Pedro 1:3, do 1 ao 3. Então vamos a João, 1 João 1:4. Porque João, além de ser o apóstolo amado, ele escreveu o Apocalipse, que nós vamos falar aqui no final. Vamos falar sobre o Apocalipse no final. Foi o último a morrer em Patmos. E João escreveu um dos textos que muitos gostam de identificar Jesus como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem escreveu isso foi João. Em João capítulo 1, vamos folhear, basta você folhear. Pronto, chegamos ao veredito. Jesus é Deus porque em João fala do Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e ele é Deus. Pronto, esse texto já diz tudo. Perfeito. Vamos dizer que esse texto por si só já diz isso e tira todos os outros apóstolos aí. Eles estavam tudo, enfim, né? Mas vamos ler então 1 João, a primeira carta de João. Vamos lá? Vamos ver João defendendo o que ele falou. 1 João
Bora na NVI que tem um princípio, né? Olha o que João faz. João faz uma introdução novamente lá do que ele falou, não era isso? Olha como é igualzinho, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos que vimos e ouvimos para vocês também. Tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo. Falei Cristo, desculpa. Percebam que, peraí. O João, que disse que o verbo era Deus, agora está dizendo que está fazendo uma pequena distinção aqui. O 3 novamente. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Então vocês têm que ter comunhão conosco, assim como nós temos comunhão com quem? Com o Pai e com o seu Filho Jesus. Peraí, mas se Jesus está no céu, Jesus é um com Deus, por que ele não fala abertamente? Ele sabe, né, que Jesus é Deus, então ele podia dizer nossa comunhão com Jesus Cristo, o nosso Pai e Deus. Pronto, acabou. Não tem por que fazer rodeio, né? Então ele está mentindo. Então quer dizer que os apóstolos e os cristãos do primeiro século mentiram para nós, então nós estamos numa situação complicada, amados irmãos, porque se eles mentiram e Jesus é Deus, eles mentiram para a gente. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. E agora, se os próprios que estavam com Jesus não acreditavam, e nós agora temos que acreditar, me perdoe, irmãos, esse momento de falar essa coisa, mas foi uma pequena sátira. Entendam, abram a mente. Quem somos nós para questionar os que estavam com Jesus? Quem somos nós para questionar o próprio Deus? Reflita. Mas e aqui na terra? Jesus disse que ele era o próprio Deus. Jesus fala, eu sou Deus, eu sou o Eterno, eu sou Jeová. Lembra que eu falei para vocês do Salmo 82? Quando foi que Jesus usou o Salmo 82? O Salmo de Asaf? João 10:34. Olha o João de novo aí. Bora lá em João 10:34. Ah, mas eu já conheço essa história. Mas é bom ler, né, irmãos? Porque glória às Escrituras, né? Louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. João 10:34. Aqui tem várias versões, ó. Almeida. Bora ler na Almeida aí, né? A Almeida revisada e atualizada. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem ele foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque eu declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acredita, não acredita em mim, né? Mas se faço, não crê em mim, crê nas obras, para que possa saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ah, aí está a Trindade, ó, aí está o lado que Jesus é Deus. Jesus se identificou como filho de Deus novamente, né? E disseram que ele queria se fazer igual a Deus. Mas eles usou o quê? O Salmo 82 para mostrar que sim, que ele tinha esse embasamento. E que ele estava no Pai e o Pai estava com ele. E ele diz que nós devemos ser um com o Pai também. Ah, mas você vai usar esse texto aí para dizer que ele é Deus, quando diz que ele é um com o Pai e o Pai é um com ele? Mas logo após, se você folhear um pouquinho, você vai ver que Jesus fala que nós devemos ser um com Deus também e um com ele. Mas não fazemos parte de Deus, nós não somos Deus. Mas nós devemos estar em sintonia com o quê? Com o que Deus quer, com o propósito. É o que Jesus está, com o propósito que é a salvação, a redenção do homem. É isso que Jesus é um com Deus, ele está com ele e o Pai está com ele. Mas isso aqui, você pode dizer, não, o que você está pensando não condiz. Mas enfim, reflita, observe, raciocine. Então, ele se fez Deus? Não. Ele falou aquilo que ele foi revelado para Pedro. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Tá, mas já falamos um pouco aqui das características de Deus. Falamos que Jesus estava aqui na Terra, mostrou que ele era o Filho de Deus. Mas você pode dizer assim, sim, eu continuo a acreditar que Jesus é Deus, porque quando ele volta para o céu, ele manda o Espírito Santo e ele se torna um com o Pai novamente, porque ele falou que ele voltaria para o Pai. Então, Jesus, ele é Deus nos céus, pois voltou ao Pai e mandou o Espírito Santo?
Vamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Agora vamos finalizar com Apocalipse. E quem escreveu Apocalipse foi João, né? Inspirado João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Lá no início de Apocalipse. Apocalipse 1. Bom que aqui esse site dá... aqui tá fazendo um espanamento, né? Vamos aqui em Apocalipse 1. Perfeito. Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Vamos parar aqui rapidinho? Pense, raciocine. A introdução do livro fala bem claro. Esse livro é uma revelação de Jesus. E quem deu para Jesus essa revelação? É só ler o resto, né? A qual Deus lhe deu. Que Deus deu a Jesus a revelação? Foi o Pai. Isso, foi o Pai. Mas, se Jesus está no céu com o Pai, e ele é um só com o Pai, por qual motivo o Pai revelaria para ele uma coisa que ele não sabe? Faz sentido para você? Mas faz sentido para você se Jesus é o Filho de Deus e não é o próprio Deus, mas ele está em autoridade como Filho, o Príncipe da Paz, ter essa revelação? Raciocina. O alicerce. É difícil de quebrar, mas vamos lá. Força. Então, em Apocalipse, a revelação é de Jesus, que ele recebeu de Deus. Então, peraí. Há um texto na Bíblia que fala que há muitos tempos atrás, Deus falou por meio de profetas, mas no fim falaria por meio do Filho. Você já viu esse texto alguma vez? Será que não é isso que está acontecendo? Será que Deus não está usando Jesus como um profeta? Porque Jesus também é profeta de Deus. Não está usando Jesus como profeta? Onde é que está escrito isso aí? Onde é que está escrito isso aí? Vamos ver. Vamos lá na carta de Hebreus rapidinho. Eu vou copiar aqui e vamos em Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Guarde esse texto, é um bônus, tá? Eu não digo um bônus porque a palavra tem que ser lida, né, amados? Nós temos que ter como algo explícito, né? Mas Hebreus é um livro muito bom para você ler e ter muitas revelações de Deus para a sua vida, tá? Hebreus capítulo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. De fato, foi Jesus quem foi usado para ser feito o universo. Isso eu concordo. Assim como Deus deu a herança para ele, porque ele foi o quê? Porque ele foi o resplendor e a glória de Deus na expressa exata do seu ser. Jesus, quando veio aqui na terra, ele foi um representante fiel de Deus. E ele mostrou como é o Pai para nós, sustentando todas as coisas por sua palavra maravilhosa, mas depois de ter realizado a purificação, se assentou à direita. Ele não se tornou um com o Pai, ele voltou a ficar ao lado do Pai, porque ele não é o Pai, ele se senta ao lado, certo? Porque um corpo só ocupa um espaço, dois corpos ocupam dois espaços. Isso é física. Mas a física é humana. Mas quem criou a física? Deus criou tudo que há no universo. A física faz parte do universo. Mas não vamos explanar isso aqui, certo? Raciocine. Ele é a expressão exata do ser do Pai. Pai, mostra-nos o Pai, falaram os apóstolos. Está tanto tempo comigo e não vê o Pai? Esse texto aí mostra que Jesus é Deus. Está aqui escrito. Paulo revelou para a gente que ele expressou o exato ser de Deus. Não por ser o próprio Deus, mas para mostrar ao mundo como é Deus. Jesus era perfeito, ele era paciente, ele era compreensivo, ele era amoroso, ele escutava, ele dava um exemplo tão bom para nós. Assim é o Pai. O Pai, por quantas vezes estendia o ouvido para Israel e dizia: fale, Israel, estou lhe escutando. Quantas vezes o Pai mostrava favor a Israel? Quantas vezes o Pai ouviu Abraão? Quantas vezes o Pai abençoou? Nossa, você não consegue enxergar o Cristo com a purificação mostrando como é o Pai para nós? Reflita, irmão. É isso que Paulo já sabia disso e nos revela. Não, mas aquele texto mostra que Jesus é Deus, eu acredito assim, eu aprendi assim. Poxa, é o alicerce que você quer manter para a sua vida toda? É esse alicerce que você quer ter? Quer dizer então que você acredita que Jesus de fato é o próprio Deus poderoso, mesmo com tantas evidências? Mas tudo bem.
Estamos chegando no último slide. E aqui há uma coisa que, se isso não tocar seu coração, irmão, eu não sei mais o que pode tocar. E se você não entender o final disso aqui, infelizmente, você vai ter uma surpresa com o texto final que eu vou revelar. Na verdade, não vou revelar, porque já está na Bíblia, mas talvez você vai vê-lo de outro modo agora. Vamos ao último texto de defesa sobre Jesus não ser o próprio Deus, Apocalipse 3:12. E aí você vai entender por qual motivo eu fiz tudo isso aqui. Eu te mostrei as características de Deus, o que ele pensa, que não há outro Deus acima dele, e que Deus não dá o seu poder 100% a algo que ele não é ele. Entendeu? 100%, tá? Preste atenção. Apocalipse 3:12. Apocalipse, eu vou até botar aqui de novo. 3:12. Esse é o último texto da nossa conversa de hoje e um texto final para a gente refletir. Só para a gente ter o contexto aqui, tá? Jesus está falando com a congregação de Filadélfia, né? É revelado para ele ali as coisas que ele vai falar, e depois no capítulo 2, 3, ele começa a falar as revelações que ele é o poderoso, né? Ele é o rei dos reis, ele foi dado, Deus deu para ele, o próprio Jeová, Javé, deu para ele o trono, né? E ele está ali reinando, porque ele abriu os selos, né? Ele é o cordeiro, se você sabe, tá? Em Apocalipse ele é digno de abrir os selos e tal. Aí ele está dando ali para a congregação de Filadélfia o quê? Uma recompensa. Apocalipse 3:12. Aquele que vencer será feito por mim quem? Jesus. Coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Tá bom, mas não entendi o texto. O que isso tem a ver com tudo que você está falando? Vamos com calma. Aquele que vencer será feito por mim, Jesus, coluna no templo do meu Deus. Escreverei nele o nome do meu Deus. Da parte do céu, algumas traduções falam ali da parte do meu Deus, novamente. Jesus chamou alguém aí de meu Deus. Aqui fala 2, mas são 3 vezes. Eu pergunto aos senhores, aonde na Bíblia Jeová chama Jesus de meu Deus? Aonde? Aonde nos livros das Escrituras Sagradas Jesus é colocado como o Deus de Jeová? Agora, amados, Jesus no céu chama alguém de meu Deus. E ele está fazendo aquilo que o próprio Deus não faria, colocando um Deus acima dele. Pergunta aos senhores, por que Jesus fez isso? Se ele é o próprio Deus. É nesse exato momento que você deve entender que talvez o seu alicerce não seja o alicerce da fé. Talvez é nesse momento que você reflita: Jesus é ou não é Deus? E se ele não for? Acabou para mim? Não, irmão. É aí que começa a sua nova jornada. É aí que você vai dar mais glória ao Cristo e a seu Pai. Porque quem ama ao Filho ama ao Pai, mas do modo certo. Quando você dá o amor indevido ao Filho, você está dando o amor indevido ao Pai. Porque você não está tendo o apreço pela verdade. E a verdade está aí. Jesus chama Jeová de Deus e diz que é dele, no céu, na terra. E quando você vai no Velho Testamento, e esse texto aí eu não vou colocar aqui, mas você pode procurar. Inclusive, os estudiosos falam que ali é Jesus. Lá no livro de Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 7, quando fala da sabedoria de Deus, e o quanto ela fica feliz em estar com Deus ali muitos sabem que é Jesus, antes de vir na terra. Então, se você veio até aqui, você veio até esse momento final, se isso fez sentido para você, se isso de fato tocou o seu coração, dobre seus joelhos para Deus, peça que Ele possa te ajudar a entender. Ore direto a Deus, em nome de Jesus.
É por isso que vai fazer sentido agora para você quando você fala, Senhor meu Deus, e pede uma coisa e fala, em nome de Jesus. É esse o sentido verdadeiro. Porque você está orando do modo certo, mas não entendeu a ideologia, a identidade de Jesus. Agora você sabe quem ele é. E isso não rebaixa em nada. Pois diz que todo joelho se dobrará no céu e na terra a Jesus Cristo. E sim, mas o único que não se sujeita a ele é o Pai. Isso Paulo falou aos Coríntios. E depois, no fim de tudo, de todo esse sistema, de quando a Jerusalém descer do céu, Apocalipse 24 fala que ela vem do céu. Ela não fica no céu, ela vem do céu, amados. Apocalipse 24, leia. Leia. Ele diz que ele entregará de volta tudo ao Pai e se sujeitará novamente ao Pai. Porque Jesus sabe o seu lugar. Ele sabe que ele é o Filho de Deus. Ele sabe que ele não é Deus, o poderoso. Mas ele amou a Deus, como amou ao homem, e se entregou por mim e por você. Isso é muito forte, irmãos. A sabedoria, o alicerce verdadeiro tem que estar no seu coração. Porque se não tiver, se você, de fato, não crer, ou não questionar, ou não buscar rever isso aqui, você talvez possa cair em uma coisa que eu olho esse texto e digo, para quem Jesus falou esse texto? E antes de te mostrar esse texto, eu queria te dizer que eu amo você, Jeová Deus ama você, Jesus ama você. E sempre há tempo, irmão, de continuar buscando a verdade. Talvez você foi condicionado a amar Jesus acima de tudo, mas amar Jesus na posição que ele é, você também dá glória ao Pai. E toda a Bíblia, ela traz a história da glorificação ao Pai, a redenção do homem. E Deus é tão maravilhoso que ele nunca criou nada sozinho, de fato. Ele criou, Jesus foi o instrumento da criação. Os anjos estavam presentes na criação da terra e viram isso. E Satanás não, ele não foi um anjo que caiu aqui e matou os dinossauros, não, porque Satanás tem acesso ao céu em Jó. Então ele estava lá. Satanás ele foi se tornando maléfico aos poucos. E Deus deu tempo para Satanás também. Isso tudo está nas escrituras. E ele foi expulso do momento que ele já não queria mais nada. Isso está em Apocalipse. Então, volte seu coração para a verdadeira doutrina. A doutrina dos apóstolos, a doutrina dos primeiros cristãos. Porque as características de Deus não mudaram. Jesus não mudou. Os apóstolos não mudaram. E a nova aliança foi feita para que pudéssemos ter a vida eterna. Mas se tudo isso aqui que eu falei para você não fez sentido, não tocou seu coração, eu quero te mostrar um último texto. Para você não ter medo. Eu não quero que você tenha medo. Tá? Eu quero que você reflita. Para quem é esse texto? E para quem são essas palavras de Jesus? E se você disser assim, não importa o que eu faça, eu sou de Jesus, né? Vamos refletir. Mateus 7, 21, 23. Ouça bem esse texto. 21 ao 23. E reflita. Reflita. Para quem Jesus falou isso? Aqui na terra. Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amados irmãos, esse texto é muito forte, porque aí Jesus já afirma que pessoas vão lá dizer que fizeram milagres, profecias, algo, maravilhas em seu nome. Mas Jesus disse que nem conhecia esses. Por qual motivo Jesus disse que não vai conhecer esses? Pense. Será que pelo motivo de eles não conhecerem Jesus? Eu não reconheço aquele que não me reconhece. Essa é a verdade.
E ele diz que é aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que conheçam a Ele como Deus único e a seu Filho Jesus como aquele que Ele enviou. Jesus falou sobre isso. Então, meu irmão, reflita. A sua família, o seu ministério está em jogo. Vidas estão em jogo. E reconstruir o alicerce, como Jesus falou, aquele que constrói o alicerce em cima da rocha é mais forte do que aquele que constrói na areia. Só o tolo, como ele falou, constrói na areia. E talvez o tolo não queira mais nem derrubar, quer esperar vir, quer botar a prova, dizendo, não, eu confio no meu taco e na areia vai ficar. Reflita, irmão. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Eu só queria trazer uma mensagem para todos, que possa ser de ajuda, que possa ser de reflexão. Se te ajudou em alguma coisa, compartilha. Passe esse vídeo para as pessoas, para que elas possam ter uma oportunidade de ser abençoada como eu fui abençoado. Rapidamente, só contar um pouco da minha história para ser rapidamente. Aqui quem vos fala é um homem que acreditava fielmente em ufologia, que disse para sua esposa na mesa da sua casa que Deus estava morto, que zombava de Deus. E olha onde eu estou agora, podendo pregar para vocês, tendo a oportunidade de poder falar desse maravilhoso Criador Jeová e de seu maravilhoso Filho Jesus. Então, que a honra e glória seja dada a Jeová Deus, em nome de Jesus, e que possamos continuar o nosso ministério na verdade, proclamando as boas novas do reino, proclamando a salvação que está em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a vida e a verdade que leva ao Pai. Muito obrigado a todos. Fique com Deus.